Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para aquele que merece. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Pai. Glórias a ti. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Boa noite a toda a igreja, graça e paz. Motivo de alegria poder estar aqui e ser instrumento vivo nas mãos do Senhor. Ainda de pé, antes de mais nada, já gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Gostaria que você pegasse a nossa espada. Vamos falar muito sobre isso hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem comigo no livro de Juízes, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Aquele que achar, diga amém, glória a Deus. Quem não achar, por favor, ache. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1 ao 7. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, então iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os fariseus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Glória a Deus. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhes cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Feche seus olhos, curvem suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Pai Adonai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor me use, Senhor, como instrumento, como voz sua aqui na terra, Pai. Que não seja nada do Antônio, homem, e tudo de Ti, Pai, o Espírito Santo de Deus. Venha tomar esse altar, esse púlpito, para trazer para nós alimento, Pai, palavra viva que nos edifica em nome de Jesus. Assim eu já oro por todos os irmãos aqui presentes, que venhamos ter uma noite agradável na sua presença. Assim nós oramos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podem se assentar, aleluia, se acomodando. Vamos falar um pouco de história na Bíblia, mas eu creio que hoje será uma noite maravilhosa. Amém? Fiz até uma colinha. Glória a Deus pela vida do Léo, que me ajudou, né, Léo? Imprimiu comigo lá. Glória a Deus. Quero agradecer a presença dos visitantes, meus irmãos, o Emerson, o Diego, o Jean, minha família, minha irmã, meu cunhado, minha mãe, meu padrasto. Galera aí toda. Glória a Deus. Glória a Deus. Daqui um pouco vamos conhecer melhor os visitantes. Amém? Hoje eu trouxe para nós um sermão expositivo. Porém, eu intitulei esse sermão. Dei um título a ele, né? E o nome desse sermão é Destronando Adoni-Bezeque, o nosso inimigo. Glória a Deus. E hoje também eu quero fazer uma analogia dessa história que nós acabamos de ler no livro de Juízes. E vocês vão entender para os dias de hoje. Nós vamos trazer o que Deus quis nos ensinar com tudo que foi lido. Embora um texto curto, mas com uma grandeza inimaginável.
Primeiro de tudo, eu quero trazer para vocês o significado de Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, para quem não sabe, ele foi o rei de Bezeque, ele liderava um grande exército, e ele, se não o mais, mas um dos mais perversos reis da história da Torá, da história da Bíblia. Você vai ver que a perversidade dele era tremenda, e nós vamos entender isso com o decorrer da ministração de hoje. O significado do nome Adoni-Bezeque é: Adoni é igual a Senhor, Bezeque igual a dispersão, afastamento, desmembramento, separação, enfraquece aqueles que estão à sua volta, ou seja, o rei das brechas. Podemos ver já desde então que é as características do próprio Satanás, o nosso inimigo espiritual. E nós vamos entender isso no decorrer da palavra, como realmente o inimigo não brinca de ser inimigo. E o principal alvo de Adoni-Bezeque naquela época eram os reis. E trazendo já para os dias atuais, quem que é o principal inimigo do nosso inimigo? Quem que ele quer atacar e destruir? Quem que ele quer afastar dos planos de Deus? Os reis de hoje, que sou eu e você. Para quem não sabe, nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Nós podemos acompanhar isso no primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha a tamanha grandeza do que Deus nos chamou. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus, glória a Deus. Proclamar as grandezas daquele que te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Nós somos e fomos chamados para ser reis e sacerdotes. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, também podemos ver isso claramente. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. De que reis ele está falando? De que rei ele está falando aqui no texto? De mim, de você. Quem que é o nosso soberano rei? Quem que é o rei dos reis? Aleluia, Senhor, glórias a Ti, Pai. Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, o seu Pai, e a Ele. Portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Mas voltando à história, nós pudemos acompanhar que o próprio Adoni-Bezeque exclamou e disse que haviam 70 reis debaixo da mesa dele, comendo migalhas. Por que 70 reis? Porque nós podemos perceber que o inimigo, tudo que Deus cria numa perfeição, o inimigo quer envergonhar, quer destruir. E se nós formos para a Bíblia, nós vamos entender que 7 é o número perfeito de Deus. Multiplicado por 10 se torna a elevação da perfeição de Deus. Lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 16, eu estou lendo para vocês aqui, vai ter muitos versículos hoje. No livro de Números, capítulo 11, versículo 16, então Yahvé respondeu a Moisés, o próprio Deus respondeu a Moisés: reúne 70 sábios anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Aqui o primeiro exemplo de que Deus, quando quer manifestar a sua grandeza e utilizar 70 homens cheios do Espírito Santo, Ele faz grandes obras. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 17, podemos ver também:
Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Aleluia, glória a Deus. Amém, Drica. Chega para cá. Glória a Deus. Ou seja, a elevação perfeita de Deus, quando Deus quer manifestar algo grandioso, Ele levanta 70 homens. Na conjectura, trazendo para os dias de hoje, eu entendo que Deus levanta uma multidão quando Ele quer fazer um grande mover em nosso meio. Ou seja, 70 é a figura do número da elevação da perfeição de Deus. Mas seguindo com o texto, agora nós vamos entender o que esse terrível rei fazia com os reis que ele capturava, que ele vencia durante toda aquela trajetória que está relatada ali no livro de Juízes. Primeira coisa que o inimigo fazia com os reis, no caso 70 reis especificamente, ele tirava o trono. Primeira coisa que o inimigo quer fazer com você é te tirar tudo aquilo que Deus te deu. Segunda coisa, ele tirava o cetro, ele tirava o poder do rei, o bastão de comando. Aquele que uma vez foi ungido a rei, foi levantado como um grande general, já não tinha mais poder. Por terceiro, ele tira as vestes reais, ou seja, trazendo a nudez para esses reis, homens de referência se submetendo à nudez, à vergonha. E em quarto, ele tirava a coroa. Mas não sendo suficiente tamanha destruição que Adonimeseque fazia contra os seus inimigos, como se não bastasse agora, o que ele faz? Ele vai inutilizar os reis. Para quem não sabe, os reis daquela época lideravam grandes exércitos, tinham grande poder de manuseio de guerra, ou seja, tinha uma força diferenciada. E o inimigo queria inutilizar esses reis para que eles não voltassem a ter força e lutar contra ele novamente. Faz sentido para você nos dias de hoje? O inimigo o tempo todo ele tenta te inutilizar, o tempo todo ele tenta te afastar daquilo que Deus designou como plano e propósito para a sua vida. E como que ele fazia isso na época com os reis? Ele os mutilava. Ele simplesmente cortava os polegares das mãos daqueles reis. Uma vez que nós perdemos o nosso polegar, nós perdemos o poder da pinça da mão, o poder de firmeza, o poder de manusear a nossa espada. E quando nós perdemos esse poder de manusear a espada, é onde nós ficamos vulneráveis. E naquela época, os grandes reis travavam grandes batalhas. E eles tinham uma habilidade incrível. Então, a intenção do inimigo era exatamente inutilizar aqueles reis, para que eles não tivessem força para combater o mal, para não vir contra ele, para não destruir Adonimeseque. E quando nós falamos em mutilar os polegares, nós estamos falando também de digital. Quem aqui nunca fez a identidade, né? Que teve que colocar a digital lá na identidade. Ou seja, além de inutilizar os inimigos, que são os reis da época, ele também queria destruir a identidade daqueles reis. Faz sentido para vocês nos dias de hoje? Faz sentido para vocês quando o inimigo tenta distorcer a verdade que Deus designou sobre você? Faz sentido para vocês quando o inimigo tenta destruir a sua identidade? Ele não só quer que você perca o poder de leitura, o poder de manuseio da espada de Deus. Ele quer que você perca a sua identidade e viva qualquer outro contexto, e não aquilo que Deus estabeleceu como verdade para você. A mente quer te destruir por completo. E como se não bastasse,
além dele mutilar as mãos, ele também mutilava os pés. Ele cortava os polegares dos pés, inutilizando aqueles reis, transformando eles em reis desequilibrados. Ele comprometia o equilíbrio, a capacidade de correr em meio à guerra, a capacidade de longas caminhadas. Se você não sabe, o que te dá equilíbrio e sustento para o corpo é o seu polegar do seu pé. Claro que tudo isso é uma analogia para que nós venhamos entender que a mutilação é no espírito. O nosso inimigo de hoje, ele quer tirar o trono, tirar o cetro, ele quer te mutilar, ele quer tirar a capacidade de você manusear a sua espada, a palavra de Deus, e ele quer que você se torne uma pessoa desequilibrada, uma pessoa descontrolada, uma pessoa que não tem equilíbrio nas finanças, uma pessoa que não tem equilíbrio na área emocional, uma pessoa sem equilíbrio em qualquer área que seja. Essa é a intenção do nosso inimigo. Está fazendo sentido ou é só para mim que Deus falou sobre essa mensagem? Eu creio que todos vocês estão entendendo na essência que o nosso inimigo, ele não brinca em serviço. Ele está 24 horas tramando como te tirar dos caminhos do Senhor. Ele está fazendo o papel dele, porque ele sabe que para ele não tem volta. Uma vez decretado sobre a vida de alguém, não tem volta. A palavra de Deus não volta para trás. E ele já é um derrotado. Ele sabe que no dia do juízo final, não terá mais uma segunda chance. E aí ele se tornou um inimigo de Deus. Aliás, ele tenta, né? Porque quem há de ser um inimigo de Deus, né? Mas a intenção dele é real, é destruir os reis e sacerdotes desta geração. Ele trama, ele planeja, ele dá ordem aos seus demônios para tirar a paz da sua vida. Ele quer tirar tudo aquilo que Deus te deu de dom. Ele quer distorcer a sua verdade. Ele coloca pessoas, ele coloca situação, ele coloca propostas. E infelizmente vivemos nos dias de hoje pessoas trocando o confronto de um propósito pelo conforto de uma proposta. Infelizmente. As pessoas ficam trocando a verdade do Evangelho, ficam trocando uma eternidade por 80 anos. Eu não entendo. Eu não consigo entender. As pessoas preferem viver 80 anos negociando princípios, negociando o seu chamado, negociando a sua salvação para viver um conforto de enganação. E como se não bastasse, olha o tamanho, a perversidade desse cara. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Como se não bastasse tirar o trono, trazer a nudez, tirar a coroa, o cetro, mutilar as mãos, mutilar os pés, e por último ele humilhava esses reis. Ele simplesmente transformava os reis em mendigos, em moribundos, miseráveis, pois comiam migalhas que caía da mesa de Adoni-Bezeque. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quantas pessoas em várias áreas vivem de migalhas? Eu quero aqui trazer um testemunho meu. Por muitos anos eu vivi de migalhas que esse mundo me oferecia. Por muitos anos eu vivia de prazeres enganosos. Migalhas na área emocional, migalhas na área financeira, migalhas na área profissional, simplesmente porque eu não me posicionava. E por eu deixar o Senhor das brechas, o Senhor da dispersão entrar na minha vida, Ele tirou minha dignidade, me envergonhou e também me aprisionava, me oferecendo migalhas.
Minha mãe, minhas irmãs estão aqui por muitos anos, sofri na área emocional. Hoje, para a honra e glória do Senhor, minha esposa está por aí. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu vivo uma nova realidade. Eu costumo brincar com as pessoas que, quem quiser se aconselhar comigo a respeito de casamento, eu sei tudo o ônus do casamento. O bônus eu estou descobrindo agora. Glória a Deus. O que não se deve fazer num relacionamento, eu posso dizer para vocês. E o que se deve fazer, eu também posso. Porque hoje eu tenho consciência do que o manual da vida representa em nossas vidas. Mas a boa notícia que eu quero trazer para vocês nessa noite é que o inimigo, ele tenta te fartar de migalhas. Sabe por quê? Porque lá no livro de João, capítulo 48, versículo 6, capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim não sentirá mais fome. Aquele que beber dessa água não sentirá mais sede. Aquele que vier a mim ganhará a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Por que viver de migalhas se nós temos o pão da vida? Por que insistir em viver de migalhas? Eu quero ser boca de Deus para vocês nessa noite. Sabe aquela área que você não conta para ninguém? Sabe aquele pecado no oculto onde o inimigo te esmaga? Sabe aonde você não traz luz? Sabe aquelas trevas que tem na sua vida onde você não traz luz? Tem saída. Tenha coragem. Traga luz às trevas. Se alimente do pão da vida e não das migalhas da morte. Que em nome de Jesus, vocês saiam daqui hoje com a consciência que vocês têm sim aonde se achegar. Vocês têm sim lugar à mesa do Pai. Vocês podem se alimentar do pão da vida que traz a vida eterna. Em nome de Jesus. Não é sobre falácias, não é sobre histórias apenas. É sobre uma verdade estabelecida pelo nosso Criador. Você é filho, você é filha. E Deus te quer por cabeça e não por cauda. Deus te chamou para reinar. Tem muita gente com dons, habilidades, com tantas coisas maravilhosas para ser um rei e se contenta em ser o bobo da corte. Sendo chacota nas mãos dos outros, comendo migalhas e sendo humilhado pelo inimigo que nos rodeia. Alguma semelhança com o rei Adoni-Bezeque, com o nosso inimigo de hoje? Alguma semelhança com o que ele fazia com os reis da antiguidade e com os reis que o inimigo faz hoje? Quantas pessoas vocês conhecem ao redor de vocês? Ou de repente eu estou falando de você mesmo? Quantas pessoas com dons maravilhosos, por não se posicionarem e fazer o que tem que ser feito, tomando a decisão, e melhor, honrando a decisão que tomou, acaba sofrendo por viver de migalhas. Repreendo em nome de Jesus. Nunca esqueça esse versículo. Eu sou o pão da vida. Jesus fala para nós nessa noite. Ele é o pão da vida. Mas, a partir de agora, eu quero fazer jus ao título que eu dei essa ministração. Destronando Adoni-Bezeque. Aleluia, glória a Deus. Até então, Adoni-Bezeque atacava, pisoteava, humilhava, mas a partir de agora, nessa história, ele será vencido em nome de Jesus. E como que Deus venceu Adoni-Bezeque? Ele levantou a tribo de Judá e pediu ajuda a Simeão, a tribo de Simeão. Outro dia eu quero trazer uma ministração sobre isso. Que Simeão se acostumou com o conforto de ser apenas um ajudante, sendo que ele tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma terra só para ele. Mas não, ele quis ser ajudante.
Mas amém. Aí então, ali no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 4, relata que a tribo de Judá derrotou o exército. A primeira batalha foi vencida. Vamos ler. Judá subiu, pois, e o Senhor entregou-lhe nas mãos os cananeus e os fariseus, e mataram 10.000 homens em Bezeque. Ou seja, aqui nós começamos a entender que o Senhor da dispersão, que antes dispersava, a partir de agora ele está sendo dispersado. Ele está sendo enfraquecido, pois o seu exército acabou de ser derrotado. Trazendo para os dias de hoje, que exército é esse? Que exército é esse que nós, reis e sacerdotes, devemos derrotar? Qual é a nossa luta? Será que só eu que sofro tentações? Será que só eu tenho vontades? Igual diz o meu pastor, vontade igual sua mãe te ensinou, filho. Vontade dá e passa. Glória a Deus. E realmente, as vontades vêm e vão. É só resistir. Ou seja, quais os inimigos que nós devemos derrotar hoje em dia? É os nãos, aonde a gente insiste em dar sim. Sabe aquele vício que tenta todos os dias te engolir? Esse vício tem que ser derrotado. Esse vício tem que ser vencido. Seja na pornografia, na prostituição, no jogo, nas drogas, na bebida, aonde for, ele tem que cair por terra em nome de Jesus. Os nãos têm que ser usados. Há quem diga que um não é maldição. Se parar para pensar, o não é muito mais bênção do que o sim. Sabe por quê? Porque o não protela a dor, não protela a decisão. O não elimina aquilo que tem te atormentado. O não encerra um ciclo que precisa ser encerrado. Ou seja, nós devemos vencer os nossos inimigos. Todo dia o pecado vem, me chama. Tem uma música que é assim, né, Marcelo? Mas eu escolho Deus. Não vou cantar, senão vocês vão pedir para eu sair daqui. Sensacional, bicho. Mas, naquela época, para se vencer um reinado, não bastava vencer os soldados. Tinha que vencer a cabeça pensante. Tinha que cortar pela raiz. Tinha que derrotar, cortar o pescoço daquele que tramava contra eles. Daquele que montava estratégias para os soldados atacar. Para concretizar essa vitória, foi necessário vencer a cabeça pensante do reino. E na história era o Adoni-Bezeque. Essa entidade maligna. Só que o texto diz que Adoni-Bezeque era tão covarde que a hora que ele viu que ficou feio para ele, ele olhou, meu exército foi vencido, ele simplesmente, fugiu. Deu linha, riscou o chão. Mas com Deus não tem essa de fugir, meu amigo. Para onde você for, Deus vai te alcançar. Para onde o seu inimigo for, ele será alcançado e derrotado. Pois Adoni-Bezeque fugiu, porém a tribo de Judá o seguiram, o acharam e o prenderam. E aí o que eles fizeram com ele? Cortaram os dedos polegares das suas mãos e dos pés. E aí lá no capítulo 1, no versículo 7, o próprio inimigo exclamou:
70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, Deus me retribuiu. Agora eu quero chamar um parêntese nessa parte. Aqui nós podemos aprender algo com o próprio inimigo. Olhe bem o que ele ressaltou aqui, o que ele exclamou. Assim como eu fiz, Deus me retribuiu. Os mais antigos aí vão lembrar, uma vez que eu ministrei aqui sobre colheita e semeadura. O próprio inimigo reconheceu que quando Deus estabelece um princípio, não tem escapatória. Aquilo que ele plantou, assim ele também colheu e foi o fim dele. Como eu fiz, Deus me retribuiu. E aí a tribo de Judá o levaram para Jerusalém e ali ele morreu. Agora eu quero fazer uma conjectura e obviamente uma comparação, uma analogia entre uma história que foi contada, escrita há 1200, há 1000 anos antes de Cristo. Olha como que Deus é poderoso e como a palavra de Deus se completa. E a Bíblia inteira aponta para a vinda de um Salvador. A tribo de Judá foi levantada para derrotar Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque morreu em Jerusalém. Isso remete a alguma história para vocês? Isso faz vocês lembrarem de alguma história? Quem que venceu o nosso inimigo Satanás? Não foi o leão da tribo de Judá? E aonde ele venceu na cruz o nosso inimigo? Em Jerusalém. Olha Deus já revelando para nós o plano perfeito dele. Adoni-Bezeque, o inimigo da época, foi vencido pela tribo de Judá. E o leão da tribo de Judá venceu o nosso inimigo Satanás. Glória a Deus. Dá um glória aí, galera. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só eu que vibro com isso. Só eu que vejo a grandeza do nosso Senhor. Deus é poderoso, gente. Deus é grande. Deus é soberano. É o nosso Criador. Ele não brinca de ser Deus. Ele tem poder para resolver seja qual área for. Esse é o Deus que nós servimos. Chega de diminuirmos o tamanho do nosso Deus. Ele simplesmente age na hora certa. Mas deixa eu falar algo para vocês. Agora é o Tony conjecturando. Ninguém aqui pode mudar os planos de Deus. E a hora para tudo, né? Mas nós podemos nos posicionar para que Ele mova sobre a cabeça de um filho posicionado. Nós podemos tomar decisões que nos levam para mais perto dEle. Já partindo para o fim, por último, gostaria de trazer para vocês qual é a única forma de nos protegermos. Qual a única forma de fecharmos as brechas para essa entidade maligna, Adoni-Bezeque, não entrar em nossas vidas? Para que o inimigo seja aniquilado, seja cortado os polegares, inutilizado, derrotado e morto em nossas vidas. Quantos monstros se levantam em várias áreas em nossas vidas, quantos inimigos se levantam em nossas vidas, mas se levantam todos para cair em nome de Jesus. Tony, eu estou com dificuldade na área tal, meu irmão. Joelho no chão, jejum e oração. Acabou a conversa. Mas eu quero trazer algo para vocês nessa noite.
Agora eu gostaria que vocês abrissem na Bíblia o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 13 e 14. Aleluia, glória a Deus, Pai poderoso. Ô Jean, você diminui esse tempo aqui, né, cara? Qual que é, cara? E aquele cachorro quente depois? Me ajuda? Dá mais uns 10 minutinhos ali, eu já encerro. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Pai Adonai. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14 diz: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, ou seja, exteriormente puros, quanto ao mais o sangue. Aqui é poderoso, gente. Naquela época, todos os sacrifícios dos animais eram para purificar o povo exteriormente. Agora, olha esse sangue aqui que eu vou falar para vocês. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de dentro para fora, a purificação que vem por intermédio do sangue de Jesus. A nossa consciência de atos que nos levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo, o Deus de Israel. Então você quer ser purificado de dentro para fora, você quer exalar a sua beleza de dentro para fora, é só o sangue de Jesus que pode fazer isso na sua vida. É só o sangue de Yeshua que tem esse poder de te trazer cura nasquelas áreas onde você não tem força. Pare de insistir em caminhar na força dos seus braços. Pare de olhar para os seus problemas e achar soluções no mundo. A sua solução está de joelho no altar de Yeshua. E tem mais. Vamos abrir lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7. Porque nós entendemos que a única forma de nos protegermos de Adonibezeque, essa entidade maligna, é pelo sangue de Jesus e pelo azeite do Espírito Santo. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Vamos ler. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Nele quem? Aleluia. Nele, somente nele. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro. E jamais haverá de ter outro a não ser ele. Somente nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Pai poderoso. Tony, eu quero viver o meu chamado. Tony, eu quero viver tudo aquilo na grandeza que Deus designou para a minha vida. Como que eu faço isso? Meu amigo, não tem outra maneira a não ser buscando intimidade com Ele. Não existe outro meio a não ser pagando o preço de ser obediente. Não existe outra maneira. Eu cheguei aqui todo arrebentado. Pastor Marcos, acho que lembra. Né, pastorzão? Não? Cheguei aqui contaminado por um ministério que não tem nada de graça. Eu achava que tudo podia. Eu achava que, uma vez declarado salvo, declarando que eu aceito Cristo, para sempre salvo. Eu cheguei a estar em meio ao pecado, aí a mente de vocês é livre para pensar o que quiserem, e declarar: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
E aí eu cheguei aqui, e antes disso eu estava num ministério que vivia o legalismo. Aí era o oposto, eu só troquei de cárcere, né? Eu saí da prisão de legalistas, controladores, e fui para a prisão tudo posso, mundo, né? Aí chego aqui, numa manhã, de repente eu vejo uma mente brilhante vindo na minha direção, reluzindo uma luz, bem ilustrado. E eu olhei para ele, e aí minha vida começou a mudar. Tony, você está dizendo que o homem te mudou? Não, gente. Estou dizendo que um homem obediente ao que foi designado a ele foi instrumento de Deus para a minha vida. É isso que eu estou dizendo para vocês, igreja. E aí a transformação começou a mudar. Aí o cara que gostava de mundo, gostava das coisas aparentemente boas, das migalhas, das humilhações, né, minha mãe? Quanto preço pago, né? Mas a misericórdia de Deus me alcançou. E aí eu vim conhecer o equilíbrio do Evangelho. Que a graça não anula a lei, nem tampouco quem obedece à lei não está debaixo da graça. Nós precisamos ter a consciência do verdadeiro Evangelho. Nós precisamos entender que há sim algo a ser lido, mas também interpretado. E muito mais do que obter conhecimento, colocar em prática aquilo que você aprendeu. E confesso mais uma vez, a luta diária. Uns meses atrás eu estava na sala do pastor, querendo ir embora para o Japão. Uns meses atrás eu estava querendo desistir de tudo. Ou seja, enquanto você estiver nessa terra, a luta vai ser uma realidade todos os dias na sua vida. E Deus levanta os reis e sacerdotes, grandes guerreiros, para manusear a espada e vencer essa luta. Em nome de Yeshua. E por último, nós precisamos andar com o nosso fiel companheiro, gente. Que muita gente acha que ele é um sopro, um vento, mas não, ele é uma pessoa, o nosso Espírito Santo. O azeite do Espírito Santo. Nós temos que ungir mesmo, pegar o olhinho, botar na cabeça dos nossos filhos, da nossa esposa, no nosso lar, nos nossos lugares. Nós devemos ungir a nossa casa, para o inimigo chegar até a porta e falar: epa, aqui eu não tenho entrada. Nós precisamos nos posicionar no reino espiritual. Nós precisamos entender que a guerra não é contra sangue e carne, é contra potestades malignas, no qual nós não podemos ver. Mas deixa eu dizer para você, ele é milhões de vezes pior do que aquilo que você pode ver. Ou seja, lembrei de mais uma vez que eu cheguei na sala do meu pastor, tranquilão, no meio de pancada. E eu falava: pastor, eu estou vivendo a paz que excede o entendimento. Estou tranquilo. Filho, eu não vejo você jejuar. Eu não vejo você ler as escrituras. Tampouco parou de vir para a oração. E você no meio desse dilúvio vai doer. Você tem que se posicionar, você tem que lutar, você tem que manusear a espada. Você tem que vencer as suas lutas. Você tem que vencer os guerreiros que se levantaram contra você. E assim foi. Eu quis ser linha de frente com a retaguarda aberta. Eu quis pregar o evangelho com uma brecha gigantesca nas minhas costas abertas. Aí, vocês já sabem o que aconteceu, né? A retaliação foi grande. Fui pisoteado. Passei por vergonhas e humilhações. Mas
lá no livro de Marcos, capítulo 6, para encerrar, diz assim: expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O que eu quero dizer para vocês é que a unção do Espírito Santo, ungir a sua casa, os seus filhos, é parte da vida de um cristão. Agora eu gostaria que todos ficassem de pé. Vou encerrar. Jean, puder abaixar as luzes. Nessa noite foi falado sobre mutilação dos polegares, tanto das mãos quanto dos pés, te fazendo perder as forças, te fazendo perder o equilíbrio, te fazendo perder o poder de manuseio. Só que a analogia que eu quis trazer para vocês nessa noite é que essa guerra é espiritual. E eu creio que Yeshua, o nosso Senhor e Salvador, pode operar um milagre nessa noite. Eu creio que se em alguma área você foi mutilado pelo inimigo por conta do pecado, se você perdeu o poder de pegar na espada e manusear contra o inimigo, se você perdeu o poder de se equilibrar, o poder de correr, de caminhar longas caminhadas, nesta noite Deus quer trazer para você a restituição das suas mãos e dos seus pés, te trazer a dignidade, te devolver o cetro, te devolver a sua coroa. Gostaria que todos fechassem seus olhos agora, não quero expor ninguém, mas a título de um ato profético, a título de um posicionamento de quem quer ser curado, eu gostaria que vocês saíssem do lugar e viessem à frente. Isso não é motivo de vergonha. Aqui não tem inimigo para te expor, aqui não tem inimigo para te envergonhar. Isso é sabedoria. E que em nome de Jesus, toda vergonha caia por terra agora em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, se você se sentiu que a palavra falou contigo e que você precisa restituir as suas mãos, restituir os seus pés, saia do seu lugar. Pode dar uma dedilhada aí. Hoje esqueceram da trilha sonora. Mas se você se sente enfraquecido, a hora é agora. Não espere. Não deixe o inimigo ainda te envergonhar. Não deixe o inimigo ainda te manipular. Saia do seu lugar agora. Saia agora do seu lugar. Vem à frente, se ajoelhe, porque é Ele que vai restituir a tua dignidade. É Ele que vai te trazer a cura. Seja em qual área for, aonde foi mutilado o seu poder de equilíbrio. Seja na área emocional, na área financeira. Seja na área que mais importa, que é a da intimidade com Deus. E nesse clima eu gostaria que toda a igreja fechasse seus olhos agora. Quero pedir aos pastores para ungir as pessoas aqui à frente e orar com elas. E eu também irei orar pela vida de vocês. Mas não fiquem com a boca fechada, abram a boca, peçam para Deus: Senhor Deus, eu quero restituir a minha vida. Senhor Deus, eu quero o controle de novo. Eu quero os meus dons, Pai. Eu quero viver o meu chamado. Senhor Deus, eu quero ser tudo aquilo que o Senhor me chamou para ser, na totalidade do que eu fui chamado, em nome de Jesus. Senhor Deus Adonai, pela autoridade do sangue de Yeshua, eu quero declarar para todas essas pessoas que deram um passo de fé hoje, e também para aqueles que não tiveram coragem de vir na frente, mas sabem que precisam restaurar as suas vidas. Eu peço agora que, com um mover sobrenatural, em nome de Jesus, o Senhor venha curando, sarando, trazendo dignidade,
trazendo o poder de novo às mãos, trazendo a condição de filho, restaurando identidades nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, tudo aquilo que foi arrancado dos meus irmãos, seja devolvido agora pela autoridade do nome de Jesus. Pela autoridade do nome de Yeshua. Aleluia, Deus Pai Adonai. Aleluia, aleluia, Deus Pai Adonai. Só Tu és santo, santo, santo e poderoso Deus. Só Tu és santo, santo e poderoso. Santo, grandioso, poderoso Deus. Aleluia. Rabaxurie canta, alabaxurie, pá. Arabaxurie canta, alabaxurie, Deus. Só Tu és grande, poderoso e soberano Deus. Santo, 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 imaculado, perfeito, santo, santo e poderoso. Só Tu és o Deus, o Criador. Não há outro como Tu, Deus Pai Adonai. Aleluia, aleluia, glórias a Ti. Vem Deus poderoso. Sim, Pai, toca as vidas das pessoas aqui neste lugar. Em nome de Yeshua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus Pai Adonai. Glórias a Ti. Você que ora em línguas, não se segure. Ore, libere, estique as suas mãos para cá. Estenda as suas mãos para cá. Ore, abra as suas bocas. Em nome de Jesus. Sim, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus Adonai. Glórias a Ti, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Santo, santo e poderoso és Tu, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo, santo, grandioso, poderoso, o que transforma, o que cura, o que sara. Aleluia, Deus poderoso, é só Tu, Pai. Só Tu és. Só não há outro como Tu, Senhor, só Tu és. Santo, santo, santo. Raquel, você está... Aleluia, poderoso Deus. Aleluia, Deus poderoso. Santo, 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 santo és Tu, Pai. Santo, santo, santo és Tu, Deus. Aleluia. Santo e poderoso. Santo e poderoso Deus. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, Pai, de poder trazer uma palavra para os meus irmãos. Obrigado por ser instrumento em Suas mãos. Obrigado pela noite de hoje, Pai. Obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado pela vida da minha esposa e dos meus filhos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor representa em minha vida. Obrigado por quem Tu és. E lhe peço, Senhor, continue à frente. E eis-me aqui, de corpo, alma e espírito, para fazer o que tem que ser feito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pode acender as luzes, fazendo um favor? Pode se sentar também, fique à vontade. Eu queria chamar aqui uma pessoa muito especial, a Fernanda, que ela vai falar algo para você. Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz. Eu não tenho tanta habilidade como ele com o microfone, mas quando é de Deus flui, né? Vem aqui, amor. Aqui?
Há uns 18 anos a gente recebeu uma palavra de que você seria o anjo da minha vida. E por muito tempo nós não entendemos, né? Tentamos fazer com as nossas forças, do nosso jeito, e nunca deu certo. Hoje nós estamos casados, nosso filho lindo, nossos 2 príncipes, né? E nosso casamento não é perfeito, mas hoje é baseado na rocha, firmado na rocha, né? Aleluia, glória a Deus. E eu queria honrar a sua vida hoje como meu sacerdote, como meu marido. Queria te pedir perdão por não ter entendido e te agradecer por nunca ter desistido de nós. E claro que pela vontade de Deus, mas eu sei que por você também, por você ser cabeça dura, insistente, teimoso, hoje nós estamos aqui. Então eu quero honrar a sua vida como meu marido, como meu sacerdote, e eu quero lavar os seus pés hoje. Amém, Jesus, glória a Deus. Bom, nem fiz meus pés. Vai lá, né? Manhã preparado pra mim. Glória a Deus. Jesus. Eu queria só aproveitar a deixa do Dia dos Pais e dizer que o Theo preparou uma surpresa pro papai. De Feliz Dia dos Pais, né, filho? Ei, glória a E Deus. dizer que nós temos orgulho do papai que você é hoje, amor. Amém, glória a Deus. Obrigado. Bom, o que falar nesse momento, né? Sensacional. Talvez vocês não saibam o tamanho que é isso aqui. Talvez vocês não tenham noção do que eu vivi, mas hoje Deus quis trazer a minha família aqui para ver quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que transforma realidades. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ver a Fernanda fazer isso. Esse é o Deus de Israel, amém? Glória a Deus, aleluia.